Bruno, você pode... Eu vou fazer uma coisa que não é muito legal, mas eu quero que fique mais claro para quem ver o vídeo no futuro. Então eu vou pedir para você, dá para você tirar sua máscara? Sim. Ah, a cara do Bruno. Já tá filmando? Tô filmando. O Bruno é quem vai fazer a minha entrevista. Eu não sei o que ele vai perguntar, mas a proposta é essa. Pode perguntar qualquer coisa e eu vou tentar responder. Ok? Tá bom. Professor Alberto, obrigado pela entrevista. Eu queria te perguntar, primeiro, como que começou a sua história com a escola Raul Pila? Como que foi esse início, assim, quando você veio para cá? Eu já fiz a gravação das minhas memórias, né? E é porque eu estou fazendo as minhas memórias secretas, né? A biografia não autorizada da minha história de vida com essa escola, porque no presente momento eu não quero abrir para o público, porque eu posso estar falando de coisas desagradáveis para pessoas que estão aqui e não vão gostar de ouvir o que eu estou falando. É difícil, gente. Então, mas eu estou gravando até antes de eu me esquecer. Eu estou velho, estou envelhecendo. O professor é um ser humano. Nós sentimos dor, sofremos, envelhecemos, até morremos. Mas eu espero estar vivo para me aposentar primeiro. Então ainda tenho 2 anos e meio para trabalhar, mas como estou velho, eu estou perdendo um pouco a memória. Eu tenho problemas com memória. Isso é uma coisa bem difícil de explicar. Talvez uma das razões que explique por que eu sou professor de história, né? Porque a história lida com a memória. Então eu quis gravar a minha memória enquanto eu ainda lembro, e também enquanto eu ainda sou professor, para liberar depois que eu me aposentar. Então daqui a 2 anos e meio, no primeiro dia que eu estiver aposentado, eu já vou abrir para o público. Eu mandei para algumas pessoas, porque só quem recebe o link pode ver. Lá eu falo, eu mostro, eu vou lá e mostro como é que começou a minha história de amor, né, com o Raul Pila, porque foi uma história de amor mesmo. A minha esposa, a atual esposa, né, ou seja, a minha atual e única esposa, por falar atual, é porque eu continuo casado com ela, mas na época ela era minha namorada. Isso foi em 1990, portanto 32 anos atrás, né? Começa ali, porque ela morava aí na Avenida José Bonifácio. Eu vinha aí namorar com ela. O apartamento não era dela, era de uma amiga, porque minha esposa se formou em biblioteconomia e a amiga dela era bibliotecária, também estudou com ela na PUC, né, no curso de biblioteconomia. E a Ana Granato era bibliotecária do IEL, da Unicamp, do Instituto de Letras, de Estudos de Letras, né, IEL. Então, olha, é o meu mundo. O meu mundo é o mundo dos livros, sempre foi, desde a minha infância. Eu já ganhava. Me fez me emocionar, porque eu me lembrei da minha infância, que os presentes de aniversário, quando eu era criança, eu pedia que fosse livro. Desde que quando eu comecei a ler, eu já pedia livro como presente. Eram contos de fadas, os primeiros. Depois foram outros, mas o meu mundo sempre foi o mundo dos livros. Então, eu casei com uma formada em biblioteconomia, com uma bibliotecária, e ela morava aqui. Então, essa é a ligação que eu tive. Isso foi 10 anos antes de eu entrar na escola. Eu
não sabia que um dia eu ia ser professor de história dessa escola, mas eu já tinha entrado nela num plebiscito. Eu não me lembro agora qual deles. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o plebiscito que definiu se o Brasil ia ser uma república ou uma monarquia. E o local de votação da minha esposa era aqui nessa escola, porque ela morava perto, né? Então foi o primeiro contato que eu entrei na escola, mas eu não tinha noção de que anos depois eu seria professor dessa escola. Mas a minha relação com a escola, ela vem primeiro com a comunidade, porque quando eu voltava para onde eu morava, isso eu falo lá nas minhas memórias que eu já gravei, o ponto de ônibus ficava de frente para a favela. E na época a favela era toda de barraco, de madeira e de madeirite, coisas assim, bem precárias. E o ponto ficava na frente da associação de moradores. E eu sempre fui de esquerda desde a minha adolescência. E eu já tinha contato e conhecimento com a obra de Paulo Freire, desde que eu fui estudante de Ciências Sociais, porque eu tinha um grande amigo, o Fernando Abad, que eu conheci no ônibus também, porque eu até hoje ando de ônibus. E eu gosto de andar de ônibus. É estranho, porque no Brasil falaram isso, meu Deus, as pessoas não querem. Mas eu sempre gostei de andar de ônibus, porque eu fui fazer Ciências Sociais. E andar de ônibus me dá um prazer imenso, porque você quer conhecer a sociedade brasileira, ande de ônibus. É o que eu faço todo dia. Porque eu venho para essa escola de ônibus todo dia. Né? E eu, na época, já pegava ônibus. E o ônibus ficava em frente à Associação de Bancos. E do bairro. E eu conheci o Fernando Abad também no ônibus, só que aí eu era estudante, eu tinha 20 anos. Eu era estudante de Ciências Sociais na Federal da Paraíba, que na época era a Universidade Federal da Paraíba, Campus 2. Hoje esse Campus 2 foi desmembrado e é uma universidade diferente, autônoma, é outra universidade, é a Universidade Federal de Campina Grande. Mas na minha época, não. Então eu digo assim, eu não estudei na Universidade Federal de Campina Grande, eu estudei na Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, porque é a minha memória. Quando eu estudei, era a Universidade Federal da Paraíba, porque o curso de Ciências Sociais só existia lá. Ele não existia em João Pessoa. Foi por isso que eu não fui morar em João Pessoa, eu fui morar em Campina Grande. E eu estava voltando para nossa kitnet da casa da minha avó, de Alagoa Grande. E eu gostava sempre de pegar o caminho mais comprido, porque eu sempre fui fora do figurino, sabe? Tudo fora do padrão. Todo mundo queria o caminho mais curto para chegar mais cedo, mas o caminho mais curto era mais feio. E eu queria o caminho mais longo, porque era mais bonito. Sempre gostei disso. E por que me perguntavam? Eu gosto da beleza e da geografia e de conhecer a sociedade. Todas as vezes que eu andava de ônibus, voltando da casa da minha avó para Campina Grande, eu estava aprendendo um pouco mais sobre Paraíba, porque o próprio ônibus me mostrava. E naquele dia eu me encontrei com o Fernando Abad. Eu passei pela cidade de Areia, que fica na Serra, na região do Brejo da Paraíba, que é uma região úmida e tem Mata Atlântica, a mesma que tem aqui, né? Lá no litoral de São Paulo, que era úmida. Aqui de Campinas é a Mata Atlântica semidecida, meio seca. Essa que eu estou falando, que é no interior da Paraíba, mas é nos contrafortes do Planalto da Borborema. Então eles recebem bastante a umidade e a floresta atlântica lá é verde o ano inteiro, igualzinho aqui, nessa região aqui onde eu moro. Até mais verde do que em Campinas, porque lá as folhas não caíam durante o inverno, não. Aí o que aconteceu em Areia? Areia é uma cidade tradicional, tem um festival de inverno. Eu acho que foi bem no meu comecinho de estudante de universidade. Isso foi junho ou julho
de 1980. Então, o Fernando Abad estava vindo com um grupo de teatro. E, na verdade, ele estava doidão. E minha irmã já conhecia ele. Minha irmã morava comigo. Eu levei a minha irmã mais velha, ela é 2 anos mais velha do que eu. Eu era muito tímido. Naquele momento eu ainda sou hoje, mas naquele momento eu era muito tímido. Mas a minha irmã era extrovertida, então eu fazia amizades por causa da minha irmã, porque ela abria as portas e eu pegava carona. Como ela já conhecia o Fernando Abad, eu vi que eles estavam tendo alucinação, na verdade. Então eu convidei para eles dormirem com a gente lá na nossa kitnet, porque eles não sabiam para onde estavam, eles não sabiam o que estavam fazendo e para onde estavam indo. Eles pegaram um ônibus sem saber o que estavam fazendo e estavam tendo alucinação. Isso eu fui sabendo aos poucos. Eles tinham tomado chá de cogumelo alucinógeno. Não foi cocaína, não foi maconha, não foi nada disso. Era uma coisa que eles pegavam no pasto, não custava nada. Era só ir no pasto, era um cogumelo. E faziam um chá. E tomando o chá tinha alucinação. Eu acho que foi a primeira vez que eles tinham experimentado, que era de teatro, né? Então o teatro sempre foi usado. Isso em plena ditadura militar. Em 1980 era ditadura militar. Então o Fernando Abad, ele era formado em pedagogia, mas tinha um detalhe: ele participava de grupos de teatro, né, teatro amador da Paraíba, não era profissional, não era teatro profissional, era teatro amador, mas profissionalmente ele estava ligado ao teatro, porque além de ter sido formado em pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, Campus 1, ele era funcionário efetivo do Departamento de Teatro Universitário. Então veio daí a minha amizade, foi por acaso. Eu me tornei amigo do Fernando Abad no ônibus. Está vendo como minha vida, a minha ligação com essa escola também tem a ver com ônibus, com ponto de vista, com ponto de ônibus. Naquele ponto de ônibus eu via a comunidade. E por causa de Paulo Freire, eu pedi a oportunidade de trabalhar com essa comunidade. E quando foi que eu conheci Paulo Freire? Porque o Fernando Abad me apresentou. Ele me mostrou o livro Pedagogia do Oprimido. Foi a primeira vez que eu vi Pedagogia do Oprimido, na casa do Fernando Abad, em João Pessoa. O Fernando Abad, sim, claro, eu tive acesso ao teatro por causa dele, porque eu passei a ser amigo dele, de dormir na casa dele. Eu ia para lá, ele não ia, ele só uma vez que foi, dormiu comigo lá em Campina Grande, eu e minha irmã. Mas em João Pessoa eu ia muito para lá e dormia na casa dele com a esposa dele da época, que também era muito minha amiga, Arlete. Também era ligada ao teatro e também era formada em pedagogia. Só que depois o Fernando Abad, ele vai se tornar secretário de Cultura de João Pessoa e posteriormente o secretário de Educação do governo do estado da Paraíba. Então, mas eu conheço ele quando eu tinha 20 anos, em 1980. Então é uma relação de amizade. E foi através dele que eu conheci o Paulo Freire. E também através do Fernando Abad que eu vim conhecer o Augusto Boal, que tinha retornado do exílio há pouco tempo. A anistia foi em 1979. Então, até o final de 1979, os exilados começaram a retornar gradualmente do exílio para o Brasil. Eu peguei isso, essa geração dos retornados. O Augusto Boal era um desses. E o Augusto Boal estava lançando alguns desses livros que hoje estão aí. São um clássico. Mas na época ele estava saindo do forno, estava lançando. Ele fez um dos livros que eu comprei nessa época,
que era eu tenho até hoje, o teatro do oprimido. E ele usou esse nome, teatro do oprimido, que ele escreveu no exílio, na Argentina, por causa do livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Então, ele é a pedagogia do oprimido no teatro. E eu tive contato com a obra do Paulo Freire e com o teatro do oprimido quando eu tinha 20 anos. Isso foi fundamental na minha vida. Moldou a minha vida. Mas na época eu não queria ser professor. Eu fazia bacharelado em ciências sociais. Foi um erro. Porque posteriormente é que eu fui ver que eu era um idiota. Na minha própria autocrítica de mim mesmo, no curso de Sociologia e Antropologia, e porque eu quis a perspectiva marxista, porque na verdade eu era comunista, assim, era assim que eu me autodefinia. Eu queria entrar, era para o PCB, em 1980. E sabe por que eu não entrei? Eu não sabia onde que ele estava. Esse foi o detalhe. Onde que está? Como eu faço para entrar para o PCB? Que era o partido. Foi por isso que eu não entrei. Mas eu estava na clandestinidade. É difícil explicar isso, então eu nem vou entrar nesse detalhe da clandestinidade, por causa de concursos estudantis de literatura e pelo que tinham me feito nesse ano mesmo, em fevereiro, que eu fui chamado de volta para representar o Distrito Federal na etapa final do curso Maratona Literária, porque eu tinha recebido o primeiro lugar pelo Distrito Federal na minha monografia de análise literária sobre a obra de José Lins do Rio. Então eu já estava em João Pessoa, na casa da minha tia. Aí eu falei para a secretária de Educação do governo do Distrito Federal que eu já não estava mais morando em Brasília, porque eu tinha passado no vestibular. Eu estava lá na Paraíba e que não tinha como eu ir, a não ser que eu recebesse uma passagem aérea. E ela mandou. Então eu fui de avião de João Pessoa para Brasília, e de Brasília eu peguei o avião que era parte do prêmio. O prêmio era em dinheiro, da caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal, e a passagem aérea para o Rio de Janeiro, onde a gente ficava uma semana e ia ter a final da Maratona Literária. Só que lá, isso foi, deixa eu ver se eu me lembro, porque foi muito traumático para a minha vida e é até hoje. Eu me lembro do dia 8 de fevereiro. Eu me lembro desse dia, 8 de fevereiro. Mas foi uma semana inteira. E lá eu sofri uma coisa horrível. Uma coisa tão horrível que ainda tem marcas dentro de mim. Eu não sabia o que eles iam fazer comigo. Porque eu, na dissertação, lá na monografia, de acordo com as regras do concurso, eu defendi na análise, ingenuamente, né? Porque era um outro país, difícil dos jovens entenderem hoje. Eu, analisando a obra do José Lins do Rio, cheguei a brilhante conclusão para um estudante criado sob a ditadura militar e com censura. Porque hoje é ridículo, até é ridículo dizer essa coisa, mas eu cheguei a uma descoberta, eu descobri a América, eu descobri que o José Lins do Rio era socialista. E eu demonstrei isso pela obra dele, que a obra dele revelava um ideário socialista, que ele buscava na obra esse socialismo, através da obra dele, que era o jogo dialético na obra de José Lins do Rio. Esse era o título do... Aí eu fiz a redação, fiz a última fase do concurso, e na hora da entrega dos prêmios, gente, que coisa horrível. O presidente da Caixa Econômica Federal, ele fez um discurso violentíssimo
contra mim, contra esse estudante que falou isso, que o José Lins do Rego era socialista. O que há de horrível nisso é porque ele realmente era, só que eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha sido filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Isso aí eu descobri depois. E eu, como estudante secundarista, eu só descobri que ele tinha um ideário socialista. Isso que eu provei, que ele era socialista. Mas era muito perigoso dizer isso. Eu falei nada demais. Eu só provei que o José Lins do Rego, que tinha sido filiado ao Partido Socialista Brasileiro, era socialista. E como é que eu descobri isso? Pela obra. Mas não podia ter acontecido isso. O presidente da Caixa Econômica Federal era o braço direito do então presidente, que era o João Batista de Oliveira Figueiredo, o general, né? Ele era o braço direito. E o presidente da Academia Brasileira de Letras era não só um puxa-saco, ele era um apoiador da ditadura militar. Era o Austragésilo de Ataíde. Então, mas quem escolheu o nome do José Lins do Rego para o concurso foi o Austragésilo de Ataíde. Ou seja, eu não cometi nenhum crime, não foi eu que escolhi. Eu só descobri que aquele escritor era socialista. E provei isso. Aí eles lançaram todos os cachorros em cima de mim na Academia Brasileira de Letras, com a imprensa toda ali. Eu era muito jovem e aquilo me assustou muito. Quer dizer, todo o aparato televisivo, de jornalismo, aqueles fios de câmeras e aquele homem importantíssimo dizendo todas aquelas... Eu entrei em pânico. Eu achei que eu ia ser preso ali. Mas o meu pânico não era por ser preso, era o que eles iam fazer comigo. Porque eu sabia o que eles faziam com estudantes. Porque em Brasília, o meu colégio era em frente à Universidade de Brasília. E eu tinha presenciado as invasões do exército, das forças policiais na universidade, quando eu era estudante secundarista. E minha irmã também trabalhou lá e ela ficava apavorada também, porque ela trabalhava na biblioteca central da UNB. Essa irmã que eu levei para Paraíba para fazer vestibular comigo. Eu tinha medo de ficar sozinho, então eu convenci a minha irmã de ir comigo para fazer o vestibular lá. E foi ela que me apresentou o Fernando. Eu acho que quando eu conheci o Fernando, eu ainda estava o que eu chamo de semi-clandestinidade, porque eu não sabia o que tinham feito comigo, eu não entendia o que era aquilo. Eu fugi da Academia Brasileira de Letras, porque eu não queria que eles me levassem preso e que me torturassem, especialmente torturas sexuais, que eu sabia que eles faziam, porque eu achava que eu ia enlouquecer. Então eu fugi, eu tentei me matar. Eu atravessei antes que eles colocassem as mãos no meu corpo,